Eu lembro quando conheci o pastor Luciano. Eu e Adriano estávamos no seminário, ele passou a dar uma aula no seminário. E aquela aula, quando ele começou a ministrar sobre os dons do Espírito, uau, que aula maravilhosa. Eu falei, quero conhecer ele. Ficamos amigos. Começamos a conversar, trocamos telefone. Ele morava no interior do Paraná, vinha para Curitiba, então a gente sentava, conversava. Aquela amizade começou a se tornar algo mais forte, um pastoreio. Esse pastoreio deu um vínculo maior para nós. Ele começou a nos ajudar no nosso relacionamento. Como falei, éramos recém-casados, recém-convertidos. Foi logo quando a gente o conheceu. O que aconteceu? Anos depois, Deus abriu a possibilidade de a gente andar junto, começar a Alcance, aqui a igreja, Alcance Curitiba, na sala da nossa casa, uma célula, com algumas pessoas. E algumas dessas pessoas estão até hoje conosco, né? Dona Lúcia, Denise, estavam lá na nossa célula. Depois começamos os nossos cultos na garagem da nossa casa. Ali era maravilhoso servir aquelas pessoas. E aí eu lembro, né? A Lúcia e a Denise eram uma das primeiras irmãs que estavam naquela reunião. Mas já nas primeiras reuniões, né, chegou o André, a Dani. Eu lembro do Fredolino, a Geni, que chegaram já logo naquelas primeiras reuniões na garagem da nossa casa. E aquele grupo foi crescendo, outras pessoas foram chegando, ao ponto de a gente ter que sair da garagem da nossa casa e ir lá para o Água Verde. E aí o Água Verde, você já tem um pouco do conhecimento da nossa história. Ficamos 13 anos até estar aqui. Mas tudo nasceu numa amizade. Tudo que nós temos hoje nasceu numa amizade. Eu vejo hoje, né, as pessoas falando do Luciano, do ministério, né, onde ele chegou, aonde ele está. Ei, mas eu conheço a história dele também. Eu conheço a história do nosso pastor. Tem uma história. Não é só glória, tem uma história. Muitas vezes eu viajei com ele e ele era um homem de muita fé. Eu não tinha a fé que ele tinha, porque ele falava, irmão, segura aqui. E aí ele me dava um maço de moedas. Eu falava, o que é isso? Ele falou, não perde nenhuma. Daí eu falei, por quê? Ele falou, porque esse é o dinheiro do pedágio. Se perder uma moeda, enquanto ele falava, eu já começava a tremer, porque eram moedas assim mesmo. Ele tinha o costume de passar com durex assim, ó, moeda, coisa de velho, né? Mas ele tinha aquele costume assim de passar, e aí ficava aquele, e ele falava, quando eu falava assim, ele não perde nenhuma moeda, começava a tremer, aí caía, ele falava, tem que achar todas, que senão a gente não passa naquele pedágio. Era só dinheiro do pedágio para ir em um lugar ministrar e voltar. Então, poderia aqui abrir N histórias sobre nós, situações. Muitas vezes eu vejo as pessoas chegando hoje aqui, e glória a Deus por isso, faz parte dos processos. As pessoas chegam hoje e acham que a Alcance nasceu assim, com tudo isso, uau, né? Pensa que a Alcance é filho de baleia, né? Que nasce gigante, não. Né? Não, querido, né? Foi um pequeno grupo, pessoas ali, começando numa sala de uma casa, que foi para a garagem. A gente, né, toda sexta-feira, o culto era sexta-feira, a pastora Adriana ia lá, lavava a garagem, limpava aquela garagem, né? Arrumava tudo, colocava os puffs ali para sentar, que nem cadeira tinha, né? Cadeira era artigo de luxo naquela época. Então assim, eram os puffzinhos que a gente tinha, os banquinhos. Tem toda uma história por trás, para a gente viver o que nós vivemos hoje. Então não aconteceu, não foi simples assim. Muitas pessoas fizeram parte desse processo, pessoas maravilhosas, pessoas que estão conosco até hoje, como eu falei, de muitas famílias desde o início, mas muitas que já não estão conosco mais hoje, mas foram importantes também para aquele processo, foram importantes também para a gente chegar até aqui, amém? Agora, pessoas que nos perseguiram também. Eu lembro uma época que muitas pessoas falando mal da gente, e uma coisa que eu aprendi, querido, isso me ajudou muito na minha caminhada cristã. Uma vez eu ouvi a Valnice Milhones. A Valnice, ela vai estar conosco inclusive na conferência de intercessão em agosto. Pensa numa mulher sensacional. Vai ter uma conferência maravilhosa em agosto, você não vai perder não. E eu lembro que ela falou assim, a Valnice disse assim, olha, no nível que você está, é o nível que você vai ser atacado. Se você está num nível do seu município, da sua cidade, do seu bairro, você vai ser atacado daquele bairro. Se você cresce para a sua cidade, você vai ser atacado naquele nível de cidade. Se você cresce a nível de estado,
você vai ser atacado a nível de estado. Se você cresce a nível de Brasil, você vai ser atacado a nível de Brasil. Atacado, que ela quer dizer criticado, pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te perseguir. Então ela disse, olha, o estágio que você está é o proporcional ao nível que as pessoas vão querer lhe atacar. Então, eu lembro, quando a gente estava lá naquela célula pequenininha lá, com 30, 40 pessoas, pouca gente falava de nós. Quando a gente começou a crescer, muitos já falavam de nós. Inverdades, mentiras, boatos. Mas a gente sempre se manteve o quê? Não importa o que estão falando de nós, não importa o que estão falando de nós. Deus nos chamou para algo. Deus tem falado ao nosso coração. Nós queremos olhar para Cristo e dizer, Senhor, apenas queremos fazer o que o Senhor tem nos dado de direção como fazer, e seguimos o nosso caminho. E talvez você está nesse nível de pessoas lhe atacando. Ei, conforme você cresce, você vai ser atacado. Eu estava nos Estados Unidos, numa viagem que nós fizemos com alguns pastores, e visitamos muitas igrejas. Nós chegamos numa igreja, vou preservar o nome do pastor, mas era uma igreja muito grande. Falam que é o maior templo que se reúne pessoas naquele lugar. É um dos maiores templos dos Estados Unidos. Ele tem em torno de 50 mil membros, essa igreja. Mas aí quando a gente saiu, conheceu essa igreja, quando a gente saiu, as pessoas começaram, quem estava conosco ali no ônibus, começou a falar, falam muito mal dessa igreja, desse pastor, dessa pessoa. Eu falei, por quê? Falam isso, falam aquilo, tal, enfim, histórias. E eu disse assim, olha, sabe por que falam? Eu falei para todo mundo, sabe por que falam dele? Porque ele tem 50 mil pessoas, a igreja dele. Se ele tivesse 50, ninguém falaria. Pregando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, ninguém falaria. Mas como ele tomou essa proporção, então falam. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, a tua área profissional. Você quando estava lá com a sua empresa pequenininha, só boleto em cima de boleto caindo sobre a sua cabeça, ninguém falava nada. Agora quando vê você prosperando, crescendo, aí começam a falar de você. Sabe quando você está ali pequeno ainda, sonhando com coisas grandes e tal, as pessoas olham e falam, isso é um sonhador, deixa quieto. Agora que viram que esse sonho está virando realidade, viram que esse sonho está se concretizando, começam muitas vezes a criticar você e até perseguir você. Então entenda isso, sabe, os Saús nas nossas vidas, eles fazem a gente crescer, ficar muito mais crente. Muito mais crente. Alguns anos se passaram, e alguns anos atrás nós pegamos uma oferta especial que nós temos como igreja, que se chama Semeando, aquela oferta que você faz sempre na virada do ano. E nós começamos a orar, o que é que nós vamos fazer com essa oferta? E aí Deus colocou em nosso coração, coração do presbitério, que nós íamos pegar toda aquela oferta e nós íamos enviar para igrejas da cidade de Curitiba. Para várias igrejas. E eu lembro que nós estávamos passando pelo momento de reforma aqui desse lugar. Então aquele dinheiro era muito importante para nós, mas ele tinha um propósito, sempre semeando. Precisamos fazer algo fora. E Deus falou no nosso coração, vocês irão semear esse dinheiro em igrejas da cidade de Curitiba e região metropolitana. E eu lembro que chamamos os pastores, começamos a conversar, ver qual eram as igrejas. E era um valor razoável, um valor muito bom. E selecionamos ali várias igrejas, que a gente sabia que estavam, naquele momento, passando por dificuldades. Eram questões de aluguel atrasado dos imóveis, salário atrasado dos pastores. E inclusive, incluímos naquela lista pessoas que falaram mal da gente, há muitos anos atrás. Falaram alguma coisa da gente. E eu lembro que eu coloquei o nome deles na lista. E alguns falaram, mas até esse, nós vamos pagar o mal com o bem. Talvez naquela época ele não estava bem, por isso que falou aquilo da gente. Vamos pagar o mal com o bem. E eu lembro que a gente foi ligando, ei fulano, tudo bem? Olha, nós queremos fazer uma oferta na sua igreja. O quê? Como é? Na sua igreja? Nós queremos fazer uma oferta para você. Olha, ficamos sabendo que o seu aluguel está atrasado, nós queremos pagar o aluguel da sua igreja. Gente, e foi histórias em cima de histórias, foram muitas pessoas. Esses dias eu falei isso numa reunião de pastores aqui. Enquanto eu falava, um pastor que estava aqui levantou a mão, eu era um desses. Aí o outro, eu também fui um desses, que recebeu oferta da igreja, oferta sua.
abençoamos outras pessoas, sabe? Então isso toca o coração de Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Davi tinha convicção de quem ele era em Deus, o que Deus tinha para a vida dele. Então ele falou: Saul pode me perseguir, eu não vou fazer nada contra ele, eu vou continuar trilhando o meu caminho. Amém? Eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhava numa indústria e eu passei por um processo seletivo. Eu era recém-casado e passando por muitos problemas financeiros, dificuldade, dívida, conta e tal. Foi quando a gente converteu, e aí eu procurando um trabalho, consegui, através de um processo seletivo, entrar numa indústria. Foi muito difícil, eu passei por várias fases, foram 5 fases, né? Passando por entrevista e consegui um trabalho na área administrativa financeira dessa indústria. Mas quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, para mim era gigante, tinha 30, 40 funcionários na época, para mim já era muito grande. Uau, eu pensava assim, estou realizando um sonho, trabalhando nesse lugar, que lugar maravilhoso. Mas no segundo dia de trabalho, a gerente, que era a minha chefe, pediu minha cabeça, falou: eu não quero esse menino trabalhando aqui. Aí alguém chegou e falou para mim, uma pessoa que trabalhava: olha, a chefe falou que não quer você trabalhando aqui. Eu falei: mas o que eu fiz? Ele: não sei, ela nem me conhece. Eu lembro que eu estava separando umas folhas, assim, arrumando, organizando. Ela passou assim, e ela fez assim com a mão, né? Ela não chegou a bater, mas ela fez assim com o vento, e aquelas folhas todas caíram no chão. Eu falei: o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E ela ficou quieta, e depois, no 5º dia, essa pessoa, ela era gerente administrativa e o marido era o gerente comercial. Eram os dois que comandavam essa empresa. O dono, ele ficava fora, vinha muito pouco, né, para a empresa. Lá de vez em quando ele aparecia, porque tudo era tomado, as decisões, pela gerente financeira, administrativa, e o gerente comercial. E eles eram um casal, marido e mulher. Então não tinha nem para onde você correr. E aí, o tempo todo: olha, ela quer sua cabeça, ela disse que não quer você. E um dia eu cheguei e perguntei: por que você não quer que eu continue? Eu fiquei sabendo que você já pediu 2 vezes para me mandar embora. E ela: eu não gosto de você. Mas o que eu fiz? Você me conhece há 5 dias, há 6 dias. Falei: eu sou recém-casado, preciso pagar minhas contas. Tinha só boleto naquela época, muito boleto. Eu falei: eu preciso pagar minhas contas e tal. E ela falou assim: eu não gosto, não fui com a sua cara, eu não gostei de você. Essa mulher começou a me perseguir. Sabe o que eu fiz, querido? Fui para a oração. Fui como Davi, fui para a oração, fui para o jejum. Deus, o Senhor precisa me guardar nesse lugar. Deus, me torna invisível aos olhos do meu inimigo. E comecei a orar como Davi. Comecei ali a buscar Deus, a jejuar, a orar. E passaram-se 1 mês, 2 meses, e cada vez mais, quanto mais orava, quanto mais ela intensificava os ataques contra a minha vida. Eu lembro que eu chegava em casa chorando: Adriana, está difícil lá, porque não, olha, a pessoa fez isso comigo, fez aquilo outro. Eu nem conhecia ela direito, ela nem me conhecia, mas simplesmente ela não gostou de mim. E aí passaram, e eu lembro que eu entrei num período de jejum muito longo. E quando eu estava quase ao final desse jejum, eu estava orando, e a minha oração sempre era: Deus, abençoe a vida dela. Deus, abençoe a vida dela. Deus, abençoe a vida dela. Nunca era: Deus, julgue ela. Deus, mate ela. Não era assim. Não, a vontade era, mas não fazia isso. Confesso que o desejo carnal era: Deus, só um raio, né? Mas eu não falava assim: eu sou crente, eu não posso fazer isso. Eu sou crente, eu sou um cristão. Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. Então Deus, abençoa a vida dela, prospera ela, leva ela para um lugar melhor, né? O lugar melhor era literalmente um lugar melhor, gente. Uma promoção, né? Céu ela não iria, gente. Então não tinha como. E aí, ao final daquele jejum, eu estou lá orando um dia, e eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: eu vou fazer uma limpeza neste lugar, e você vai ser honrado. Eu: uau, honrado? Limpeza nesse lugar? Lembro que eu cheguei e falei com a Adriana sobre isso, e aquilo era muito confuso. Que limpeza que vai fazer? Não consegui entender. Passaram-se poucos dias, eu chego para trabalhar. Eu sempre chegava muito cedo para trabalhar,
Meu horário era 8, eu chegava às 7h30. Quando era 7h30, chegava às 7 horas, sempre meia hora, 40 minutos. Quem é da equipe, a meia hora antes do trabalho aqui já é desde antes, tá, gente? É que aqui todo mundo tem que chegar meia hora antes do horário combinado, né? Para chegar no horário tem que chegar meia hora antes. e aí eu chegava meia hora antes do horário que eu tinha para estar lá. E quando eu cheguei, eu vi o carro do dono da empresa, que raramente passava ali, né? Em 8 meses de empresa eu tinha visto ele 2, 3 vezes. Então raramente ele passava naquele lugar. E eu vi o carro dele quando eu cheguei. Quando eu cheguei, ele olhou para mim e falou: você sabia, né? Você sabia? Você estava sabendo, né? Eu falei: sabendo o quê? Não sei de nada, o que está acontecendo? Ele: que eles iam embora. Eu falei: quem ia embora? Daí ele falou: olha só, aí essa gerente comercial com o gerente, a gerente administrativa financeira, com o gerente comercial, que era um casal, eles conversaram com outros funcionários daquela empresa, se juntaram e eles foram para o maior concorrente dessa empresa que nós trabalhávamos. Foi para o concorrente, da noite para o dia. Trabalharam até um dia 6 da tarde, simplesmente disseram: estamos todos saindo. E saíram num bloco, acho que foi 5 pessoas, o casal e mais 3. Saíram em bloco e foram para o maior concorrente. E isso causou um desespero na empresa, porque agora você não tem o comercial, não tem o administrativo. Eu tinha 8 meses de empresa, trabalhando ali. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: e agora? Como a gente vai fazer? Aí ele olhou para mim: você dá conta de fazer o que ela fazia? Eu falei: eu dou. Dou sim. Ela só perseguiu os outros, isso é fácil. Tô brincando, gente. Estava falando de trabalho. Eu falei: não, eu dou conta sim. Eu dou conta sim. Daí ele falou: então é o seguinte, eu vou fazer uma experiência com você. Porque ele me conhecia muito pouco. Eu tinha visto ele 2 ou 3 vezes só. O dono mesmo da empresa, tudo era tratado com ela, que era gerente. Ele falou: eu vou dar oportunidade para você. E você tem que, quando as oportunidades aparecerem, você tem que estar pronto. Porque se você não está pronto, a oportunidade passa e vai embora. Quando o cavalo passa encilhado, você tem que montar nele, querido. Se não montar, ele não passa mais. Aí o que aconteceu? Eu estou lá, ele fala assim: hoje eu vou dobrar o seu salário. Irmão, dobrar o salário. Pensa um cara que só tinha boleto. Minha vida era boleto, né? Era o famoso Zé Boleto. Conta para pagar, dívida, muita coisa, recém-casado, recém-convertido, aquela situação toda. Ele falou: hoje eu vou dobrar o teu salário. Eu vou te dar 3 meses para você me provar que você tem condição de assumir o lugar dela. Senão eu te mando embora. Aí eu falei: desafio aceito, deixa comigo. A parte administrativa pode deixar que eu resolvo. Lembra, nós tínhamos 30, 40 funcionários nessa época. A parte comercial, ele arrumou outra pessoa para cuidar. Em 3 semanas, ele me chama e diz assim: realmente você passou no teste. Eu falei: mas eram 3 meses. Ele: não, você já passou no teste. Vou dobrar o seu salário de novo. Irmãos, era glória em cima de glória. Era glória em cima de glória. Mas tinha uma história por trás. E a história era 8 meses chorando. 8 meses chorando. E nesse período agora, então, que daí ela saiu, já não era mais meia hora só que eu chegava cedo. Era 6 da manhã, ia embora meia-noite, 1 hora da manhã. Chegava em casa, dormia 2, 3 horas, voltava para o trabalho. A minha vida era trabalho. Porque eu precisava mostrar serviço para ele, arrumar aquela casa. E eu fui crescendo dentro daquela empresa. Trabalhei durante 10 anos naquele lugar. Quando eu saí, nós já tínhamos 400 funcionários naquela empresa. Não mais os 30 que eu tinha, que quando eu entrei, 300 a 400 funcionários nós tínhamos. O faturamento da empresa já era gigantesco comparando ao início. Foi um lugar que nos abençoou demais. Ali veio toda a nossa restituição, restauração, porque aí financeiramente a gente começou a ter um bom salário, consegui pagar nossas contas. Tempo depois entramos na área empreendedora, começamos a empreender, ter as nossas empresas, nossos negócios. Enfim, trabalhei durante 10 anos nessa empresa, ao ponto que ao final de 10 anos Deus falou comigo: seu tempo acabou. Agora eu quero que você se dedique integral à igreja, né? Na época o Luciano estava me chamando já para cuidar da parte administrativa da igreja, essa parte organizacional, de gestão. E aí eu lembro, né? Eu falei: poxa, mas olha o salário que eu tenho, olha o status que eu tenho como diretor, como, né, chefe aqui na empresa. E aí o Luciano: não, venha que eu tenho uma proposta maravilhosa para você, vem me ajudar na igreja. A igreja era bem pequena ainda, tínhamos lá, sei lá, 150, 200 pessoas. Daí ele falou assim: olha,
é o seguinte, né? Depois que Deus falou ao nosso coração, a gente não veio, nós não somos movidos, e nunca se mova por proposta, se mova sempre por propósito, né? Então aprendemos isso, não nos mover por propósito. Eu não estava atrás de uma proposta, e sim de propósito. Eu sabia que meu ciclo havia se encerrado daqueles 10 anos naquela empresa, que Deus estava nos chamando para algo maior, e nem tinha noção do que estaria acontecendo hoje, porque até essa época, gente, nada, nunca passou pela nossa cabeça estar onde nós estamos, a igreja está desse tamanho, ou nós ocupando a função de pastor sênior da igreja. Então eu era apenas um irmão que ajudava o Luciano nas viagens, eu era o cara que vendia livro para o Luciano nas viagens, né? Era o cara que viajava com ele, era o cara que estava sempre do lado dele, sendo abençoado e abençoando também. E eu lembro que ele falou o seguinte: o que a igreja pode dar para você de salário, para você te ajudar, era tanto, e o valor que ele me deu era menor do que o dízimo que eu tinha dado no mês anterior do meu salário que eu havia ganho. Então pensa quanto você ganha, faz a conta, é só você falar quanto você ganha, pensa quanto você ganha, pensa no dízimo que você dá, e é menor ainda o valor que você receber a partir de agora de salário. E eu falei, amém. Eu não estou me movendo por proposta, eu estou me movendo por propósito. Por propósito eu ficava onde eu estava. Eu lembro que eu cheguei para o dono da empresa e eu falei, né, já há 10 anos, já tinha uma liberdade, empresa grande, e falei, eu estou saindo da empresa, se você me manda embora, me dê a conta. Ele, por quê? Eu falei, olha, eu vou, né, me dedicar mais ao ministério, à igreja que eu sou membro e tal, vou ajudar meu pastor. E ele, não faz isso, que loucura e tal, e aquilo outro, né? Há uns 2, 3 anos atrás ele esteve aqui, numa reunião de pastores. Ele apareceu aqui, esse dono dessa empresa, ele apareceu aqui, eu não sei como, ele caiu de paraquedas aqui numa reunião, né? E aí ele olhou e falou, Marciano, é você? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, eu não acreditava. Eu falei, nem eu, né? Então eram 2 incrédulos, e ali ele falou, eu não acreditava. Eu falei, eu também não acreditava, mas Deus fez, Deus aconteceu, enfim. Olha só, estou contando a história que aconteceu comigo com essa pessoa, porque ela, o perseguidor, o Saul, fez com que eu me tornasse mais crente. Fui para oração, fui para o jejum. Ela saiu daquele lugar, foi para um lugar melhor mesmo. A empresa é muito maior do que ela estava. Enfim, seguiu o caminho dela. Mas aqui, Deus tinha algo para a minha vida. Então, Saul nas nossas vidas nos faz crescer. Então, se você está sendo perseguido, é para o seu crescimento. É para você ser um homem melhor, uma mulher melhor, um profissional melhor. Amém? A escola de Natã. Natã aqui tem diferente de Samuel, que era um papel pastoral, que era um papel de pai, era um papel de cuidado, era um papel de impulsionar ele para o chamado. Natã aqui tem um outro papel, é um outro processo na vida de Davi. É quem colocou o dedo na ferida dele. Ei, você tem alguém que fala na sua vida? Você tem alguém que põe o dedo na sua ferida? Você tem alguém que fala as verdades para você? Você tem alguém que fala para você o que você precisa ouvir? Ou você tem pessoas apenas que bajulam você? Ou você tem pessoas apenas que falam o que você quer? Eu pude fazer o casamento de uma pessoa, e eu e a Adri, nós pudemos ajudar 2 casais muito preciosos, e um desses casais nós pudemos realizar o casamento deles. E quando eu estava realizando o casamento, ele é filho de um pastor, e ele pediu para eu fazer o casamento dele. Eu fiquei muito honrado na época, eu e a Adri, de fazermos o casamento dele. E não só ele, como o irmão dele, que já era casado, eu e a Adri tivemos uma participação muito forte em ajudá-los no relacionamento, ajudar eles no casamento, estar com eles. E eu lembro que enquanto eu estava fazendo aquela cerimônia, eu lembrei que há muitos anos atrás, né, logo no início da nossa conversão, quando nós éramos ainda recém-casados, com muitos problemas no nosso casamento, muita briga, muita confusão, muita situação, né, de um jovem casal que estava ali tentando aquele relacionamento. Chegou um VHS, né, era uma fita de vídeo sobre casamento, sobre família, e era desse pastor. Na época eu não o conhecia, né, nem sabia quem era, mas chegou essa fita, e eu colocava, né, em casa no videocassete. Você já teve um videocassete, eu sei disso. Eu colocava aquela fita no videocassete e ficava
eu e a Adri assistindo aquela fita sobre casamento, e não era um seminário sobre família, sobre casamento, e como nós somos abençoados por aqueles ensinamentos, por aquelas palavras. E não foi uma vez, foram várias. A gente guardava aquilo como relíquia, né? Em tempos e tempos íamos lá, assistimos de novo aquelas palavras, e Deus foi fazendo algo lindo no nosso casamento, na nossa família. Anos depois, talvez 20 anos depois desse tempo, estou eu lá e a Adri cuidando dos 2 filhos desse pastor, ajudando ambos, um no casamento e o outro podendo realizar o casamento. E Deus me lembrou desse texto: nunca se canse de fazer o bem, que no tempo certo colheremos. Aquele pastor que na época nos abençoou, ele nem nos conhecia, ele nem sabia quem nós éramos, mas aquele vídeo, aquelas palavras dele nos abençoaram de tal forma que 20 anos depois, eu e a Ada estávamos ali ajudando os filhos deles. Então, os filhos dele, né? E temos um relacionamento lindo e maravilhoso até hoje. Eu lembro que um dia eu voltei da África, eu disse assim para ela, falei: Adri, você não acredita. Ela falou: o quê? Você acredita que os africanos, eles andam na frente das esposas? A esposa anda lá atrás e os maridos aqui na frente. Ela olhou para mim e falou assim: você faz igualzinho? Eu falei: como? Ela: já percebeu que você sai do carro e vai andando e eu fico para trás? Você vai para a igreja, você está na frente, você, no restaurante, tudo quanto é lugar. Eu falei: calma, não é assim. Ela: você faz a mesma coisa. Aí agora nós temos um código. Quando eu saio na frente, porque de vez em quando tem uma recaída, né? Daí, quando eu saio na frente, eu estou andando na frente, ela já fala: africano, eu já olho, já dá uma paradinha. Minha irmã, tá liberado usar isso daí também para o seu marido, tá? Esse código de conduta, assim, ó. Falou africano, ele já sabe, né? Que você saiu na frente. Então ela: africano, eu: calma, gatinha, eu vim dar uma olhada no perímetro para ver se está. Calma, né? Então é importante você entender isso. Eu lembro, ela falava assim para mim: amor, você é muito duro nos aconselhamentos. Eu falei: duro nada, eu preciso falar a verdade para as pessoas. Ela falou: pode falar a verdade, mas fale a verdade em amor. Eu lembro que um dia no aconselhamento estava lá um casal falando, e aí eu já não aguentava aquelas histórias, porque era repetição, o cara vivia repetindo a mesma história e tal, e eu sem paciência, e ele falando, e aí dentro de mim um vulcão, né, assim, e aí eu vou explodir, e a mãozinha na perna, né, mãozinha na perna, quando você está no atendimento, a esposa põe a mão na perna assim para dizer: calma, segura a fera aí. Ou mãozinha nas costas, né? Passou a mãozinha nas costas, calma, fera, fica tranquilo. E eu estou ali, ela vendo que eu estou agitado. E eu falo: eu preciso me segurar. E aí ela disse assim, quando o rapaz terminou, ele falou: e aí, pastor, o que você tem para me dizer? Tinha feito um monte de presepada, sorrindo na minha frente, a mulher chorando, ali a mulher dele, e ele: e aí, o que você tem para me dizer? Eu respirei bem fundo, olhei para ele e disse assim: amado. Quando eu falei amado, essa mulher deu um sorriso. Esse é meu marido, lavado e remido no sangue de Jesus. O sorriso dela falava tudo isso. Uma nova criatura. Que homem, oh Deus, que homem transformado. Porque ela, quando eu usei a palavra amado, mas irmã, eu falei: amado, você é uma anta. Aí ele olhou: que isso? É uma anta sim. Olha aí, você vive repetindo a mesma coisa e não sei o que. Então, ela olhou para mim e falei: não fala mais nada agora. E acabou tudo ali. Estragou tudo naquela hora. O entendimento deu ruim. Eu não sei porque o casal foi embora da igreja. Não tinha motivo, mas eles foram. Depois voltaram, né? Então, pela glória de Deus, estão com a gente até hoje. O amado continua com a gente até hoje, né? Não é mais, né, aquela anta, mas naquele momento era o que eu tinha para o momento ali. Então assim, mas a minha esposa falou: amor, não dá para ser assim, isso é muito duro, mas tem que falar a verdade. Ela: fala a verdade, mas fala em amor. Amém, queridos? Porque nessa expressão, quero ser verdadeiro, você precisa ser verdadeiro, e precisa ser, mas pode falar com moderação, com cuidado. Amém? Para concluir, eu já quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. A quinta e última escola, a escola de Golias. Quem foi Golias?
Golias foi o cara que afrontou a Davi. Golias foi a pessoa que afrontava Davi todos os dias pela manhã. A Bíblia diz que saía do arraial dos filisteus um homem grande, afrontando o exército de Israel, dizendo: tem algum homem aí? Tem alguém aí para me enfrentar? E os Golias, eles vêm para nos confrontar. Eles vêm para dizer: você não é de nada, você não vale nada, Deus esqueceu de você, Deus abandonou você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Davi, jovem, tinha uma promessa. Até conhecer Saul, Davi era apenas, até conhecer Golias, Davi era apenas uma promessa. Ninguém conhecia, ninguém sabia o nome dele, ninguém tinha ouvido falar dele, ninguém conhecia as habilidades dele, ninguém sabia nada sobre Davi, a não ser o seu pai e os seus irmãos, pouca coisa ainda. Porque quando ele chega e ele diz: eu vou enfrentar esse gigante, eu vou derrubar, eu vou matar ele. E aí pergunta: mas quem é esse menino? Quem é o pai desse menino? Saul não conhecia, o exército de Saul não conhecia, ninguém conhecia Davi. Por quê? Porque só era uma promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem muitas vezes evitado, e eu tento evitar o máximo de Golias sobre a minha vida. Ninguém acorda pela manhã: Deus me dá um grande problema, me dá uma grande dificuldade. Ninguém acorda. Mas os Golias simplesmente aparecem na nossa vida. A Bíblia diz que de repente saiu do meio do arraial dos filisteus um gigante. Ele simplesmente aparece. Simplesmente você tem uma notícia de uma enfermidade, de alguém que faleceu, o desemprego, a demissão, a falência, a doença. Acontece o divórcio. Aconteceu, saiu. Agora, Davi não se intimidou com aquilo. E Golias também fez parte do processo para Davi se tornar no homem que se tornou. Golias também fez parte do processo para Davi se tornar o rei que se tornou. Golias também fez parte do processo de Davi se tornar alguém, um herói de guerra, um homem de muitas glórias. Mas atrás dessas glórias tinha uma história. Então, eu não sei qual estágio da vida que você está. O que você precisa entender é que todos nós temos nossos Golias, todos nós temos nossos gigantes. Qual é o seu? Qual é o seu? Coloque diante de Deus, porque diante dos Golias é onde nós vamos ser aprovados ou reprovados. Talvez você está fugindo de coisas, como eu já fugi, e falo: Deus, por que passei por isso? Foi preciso passar por aquele momento para Deus nos estabelecer onde nós estamos hoje. O que não te desafia não te transforma. Crescer dói, mas vale a pena. Eu quero orar com você. Qual dessas escolas você está? A escola de Davi, a escola de Saul, a escola de Samuel, a escola de Natã, ou a escola de Golias? Lembre-se, sempre haverá obstáculos, dúvidas, erros, mas o favor de Deus, aliado a muito trabalho, não há limites para você. O favor de Deus, Deus o centro de tudo, aliado a muito trabalho, não há limites para você. Por isso eu quero neste momento convidar você a colocar a mão no seu coração, a você orar juntamente comigo. Qual o momento que você está vivendo? Qual é o momento que você está passando? Qual é a situação que você está vivendo? A minha pergunta é: você tem se colocado à disposição aos processos de Deus sobre a sua vida? Você tem se colocado aos processos, você tem se submetido aos processos de Deus sobre a sua vida? Ou você é alguém que tem tentado ocultar, pular etapas, cortar caminho, porque isso não vai dar certo? Eu oro por você nessa manhã e peço: Pai, graças te dou
Peço graça e favor sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui presencialmente e aqueles que estão online também. Deus abençoa a vida de cada um deles. Deus fortalece debaixo da tua poderosa mão. Fortalece, Senhor, debaixo da unção do teu Espírito. Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer em nós e através de nós. Por isso, Deus, abençoa essa casa, essa família. Traz restituição, restauração, traz um renovo, Deus, e que eles possam se submeter aos processos, às etapas, Senhor. Que este homem, que essa mulher se submeta aos seus processos e que todos possam crescer debaixo da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Pai. É o que nós oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra, você pode dar um forte aplauso a Jesus?